Afinal, o que é astrologia? Talvez você se interesse por signos e caiu nesse vídeo. Talvez você já viu alguma coisa de horóscopo do seu signo e está pensando nisso quando a gente fala de astrologia. E a questão é, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo surpresa, porque o que vamos falar aqui sobre astrologia é completamente diferente do que você já viu por aí sobre os seus... Então vamos lá? Olá, seja bem-vindo a Conscientize. Eu sou a Flávia e por aqui eu te ajudo a ser um astrólogo confiante e ajudar pessoas desde o seu primeiro mapa. E talvez você esteja pensando, ser astrólogo? Tem profissão de astrólogo? Alguém estuda para seguir essa profissão? Eu já vou começar te falando de algo que eu sei que vai te surpreender, porque surpreende muita gente, que é justamente a questão de que a astrologia não é o signo, não é o horóscopo. E eu sei que muitos que caírem nesse vídeo aqui vão vir com essa percepção de que estamos falando de astrologia, então é aquela previsão semanal que eu leio na revista sobre o meu signo. A astrologia, ela é muito mais que essas informações mais superficiais, digamos assim. A gente tem um grande destaque nas revistas, em jornal, em conteúdos de astrologia para essa questão de horóscopo. E por um lado, eu sempre falo dos meus alunos, por um lado até interessante, porque de certa forma ajuda a divulgar. Mas aqui eu vou fazer um comparativo que vai te ajudar a entender também o porquê que a gente não pode ficar só com essa referência. Quando a gente fala, por exemplo, de interpretação de sonhos, eu posso jogar interpretação de sonhos e cair naquele site que me fala, né? Colocar lá no Google e cair no site que me fala que sonhar com cobra significa tal coisa, que sonhar com voar significa tal coisa. Mas existe um estudo de sonhos que o Freud fez, psicanalistas fizeram, que vão muito mais a fundo na simbologia desse sonho. E quase a mesma coisa acontece com a astrologia. Eu posso ficar com aquela referência de uma astrologia de jornal, do horóscopo, mas eu quero que você saiba aqui, por isso que eu falei que esse vídeo ia te surpreender, que a astrologia tem uma profundidade muito maior que é. E é sobre essa profundidade que eu quero te falar. É sobre esse olhar para a astrologia. Não como algo, já saio quebrando também aqui alguns mitos. Não sobre algo que é preditivo, que vai te dizer que você tem certa característica porque você é virginiano ou porque você é libriano, você vai casar com 30 anos ou com 25. Não. Mas uma astrologia que vai te orientar a encontrar questões aí que vão auxiliar, como eu já vi em muitos dos casos que eu atendi, em processos terapêuticos, em você entender crenças limitantes, em você compreender o porquê que você tem certas sabotagens na sua vida. A astrologia, ela pode ser utilizada para que você destrave muita coisa na sua vida. Mas eu preciso que a gente saia dessa visão superficial e que a gente entenda a astrologia mais a fundo, como ela realmente, né, pode significar. Então, da mesma forma que quando você passa por um canalista e ele te ajuda a interpretar aquele sonho, ele te ajuda a entender o simbolismo por trás daquele sonho, por que determinada situação vem um sonho para você, e isso vai te ajudando a desbloquear muitas questões internas, pessoais. Quando você passa a olhar para a astrologia, tem um astrólogo que te orienta, que te auxilia. E é por isso que eu falo, né? Que aqui eu ensino astrólogos a se tornarem confiantes, a trabalhar com isso de uma forma realmente profunda. Aí você consegue fazer da astrologia um caminho de muita descoberta, um caminho realmente de transformação pessoal. Então eu já quero que nesse primeiro ponto fique claro para você que eu não estou aqui para citar características de signo
e te dizer que você é assim ou assado porque você está nesse signo. E eu não tô aqui para dizer que você precisa ficar com uma pessoa de Leão porque você é de Libra. Eu não tô aqui para nenhum determinismo. Determinismo, horóscopo, falar que determinada coisa vai acontecer na sua vida por conta de signo, não é isso que a gente trata aqui. Tem uma astrologia que é muito mais profunda, que é conhecida aí por um grupo de pessoas até vem aumentando muito, né? Felizmente, a gente percebe que as pessoas estão buscando mais, terapeutas buscando mais também. E eu quero que essa astrologia mais profunda chegue em você. E é justamente por isso que a gente vai fazer esse vídeo aqui para entender isso mais a fundo. Já aproveita e me conta aqui nos comentários se você lê horóscopo, já leu em algum momento, e se agora você está percebendo o quanto o seu signo pode te trazer de mais informações. Então tá, então partimos da questão de que não vamos falar aqui de determinismo, de coisas fatalistas, ou que você é assim, ou que você é assado. Então, o que é a astrologia? A astrologia, ela é uma simbologia. Então, a gente tem na astrologia símbolos que representam algo da sua personalidade. Quando eu falo de símbolos, eu vou voltar de novo para a analogia do sonho. Quando eu falo de símbolos no sonho, quando você sonha que você está andando na rua ao meio-dia e o sol está brilhando, tem um significado para você, porque para você, talvez você detesta calor e aquele sol brilhando no seu sonho, ele está representando que você está se sentindo esgotado, que você está se sentindo com alguma coisa acima de você te incomodando muito, te deixando, né, te fazendo suar, te deixando cansado. Talvez uma pessoa que goste de praia, que goste de verão, sonhar com um dia ensolarado pode significar que ela às vezes ela está querendo logo as férias, querendo descansar, às vezes ela está buscando alguma forma de prazer. Percebe que eu posso ter diferentes significados. Então, na astrologia, quando eu tenho a simbologia dentro, né, dos signos e tal, do mapa, eu tenho também essa questão de que para cada um eu vou ter uma vivência diferente. Então, eu posso ter a simbologia de Áries, significando aquele símbolo de ação, e a sua forma de agir é diferente da minha forma de agir. Mas a partir desse símbolo a gente acessa esse ponto. Vamos entender como é a atitude de você aí que está me ouvindo. Vamos entender como é a atitude da Flávia, como é a atitude da Luciane. Então são símbolos que nos ajudam a ir entendendo cada parte da nossa personalidade. Imagina uma ferramenta que te possibilita enxergar as várias partes da personalidade de uma pessoa. Como ela age com a família, como ela lida com o que ela sente, a maneira de ela pensar as coisas, de ela elaborar o que acontece com ela, a maneira como ela dá e recebe afeto, que ela busca como segurança. Eu posso ter uma ferramenta que me mostra essas diversas partes de uma pessoa e conseguir, a partir dessa simbologia, trazer ela para refletir cada uma dessas partes. Então, eu dei o exemplo aqui de Áries com a questão da iniciativa, né? A partir de Áries, eu posso trazer aquela pessoa para pensar como que você está tomando iniciativa. Você está sendo líder da sua vida? Ou essa iniciativa ela está se voltando como uma impulsividade, como uma atitude não pensada, reativa? E aí você pode me dizer assim, Flávia, mas isso é um processo reflexivo que eu posso fazer independente de signo. E sim, a gente vai aprendendo ao longo da vida independente de signo. Só que é aí que tá, por isso que eu falo que a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quando você tem essa ferramenta, a questão é que a gente tem uma possibilidade de acessar coisas que às vezes a própria pessoa não está enxergando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que me marcou muito, de um atendimento que eu fiz e que deixa muito claro isso, de como às vezes nem a própria pessoa está identificando aquilo. Uma vez eu atendi uma menina que ela tinha alguns problemas de comunicação, e ela já vinha aí fazendo tratamento psicológico, terapêutico, e ela tinha realmente uma grande trava para se comunicar. Fazendo essa interpretação do mapa astral dela, a gente acabou identificando que tinha
partes ali, símbolos, indicando um bloqueio em Libra. Pelo significado de Libra, eu sei que Libra tem relação com o compartilhamento, as parcerias. Então eu trouxe ela para refletir em que momento ela se sentiu travada nos vínculos dela, nas parcerias dela, se ela tinha dificuldade de sentir proximidade com as pessoas. E aí ela me trouxe uma questão de que quando ela era muito criança, os pais se separaram e ela passou por uma situação em que ela se viu ali diante da separação deles, ela precisava ir até o dia lá na frente do juiz e falar com quem ela queria ficar. Só que ela não sabia que era isso que estava acontecendo, ela era muito criança. E o pai dela instruiu ela a ir lá e falar que ela queria ficar com o papai. E aí foi o que ela fez, ela falou isso. Isso gerou uma grande trava nela, porque depois ela acabou indo ficar com o pai dela, só depois ela entendeu qual era o contexto de tudo aquilo. E olha o vínculo, era o meu pai me orientando. Eu perdi o vínculo com alguém que tinha uma grande importância para mim. E ela já fazia terapia, ela já fazia acompanhamento, mas até então ela não tinha trazido essa questão à tona. E essa era uma das raízes que estava bloqueando muito da comunicação dela. Percebe como é uma ferramenta? Não é uma ferramenta determinista. Então é porque você tem Libra aqui que você tem seu pai fez isso quando você tinha 8 anos e bibibibobobó. Não é dessa forma, mas é a partir daquela simbologia ali. Eu tenho vínculo aqui, de alguma forma sendo ferido. Eu vou identificar com ela como que isso aconteceu e aí eu consigo acessar o que ela precisa naquele momento. Então a astrologia, ela é um estudo de símbolos que é muito profundo, nos ajuda muito a entender coisas que muitas vezes as próprias pessoas, donas daquele mapa, não tá enxergando naquele momento. Que símbolos são esses? Vamos lá. Também tem essa questão de que quando a gente fala de astrologia e pensa lá no signo, no horóscopo, tem muita coisa que não está sendo vista aqui. E talvez por isso, muitas pessoas se impressionam quando a gente fala, tem sim curso de formação como astrólogo, tem sim uma profissão de astrólogo. E se você não acompanha muito desses estudos assim mais profundos da astrologia, eu vou te assustar talvez com essa informação. Mas a jornada do astrólogo, que é a nossa formação aqui, ela tem aproximadamente aí 1 ano e meio de formação. Nós temos estudos dentro da astrologia que demandam horas e mais horas, e leituras, e testes, e aprofundamento. Aqui também quebrando outro mito dentro da astrologia, né? Que a astrologia é achismo, que a astrologia é só eu pegar certas características que alguém disse que é daquele jeito e colocar na pessoa. Não. O astrólogo, ele pesquisa o tempo todo. Como que ele pesquisa, Flávia? Avaliando. Realmente, assim, pesquisa, diria até em método científico mesmo. Por quê? Uma pesquisa científica não é você pegar um conteúdo, avaliar ele sendo aplicado, comparar, fazer medidas, né? E verificar resultados. Na astrologia, a gente faz isso o tempo todo. Então, eu faço uma interpretação de Libra no mapa de uma pessoa. Eu vou avaliar em outros mapas, dentro da própria jornada do astrólogo, a gente incentiva os alunos a fazerem isso. Então, eu vou avaliar em outros mapas, eu vou verificar se aquilo acontece com aquela pessoa, eu vou comparar, eu vou entender o contexto, eu vou ver que resultado aquilo me gerou. Será que se aplica? E aqui compartilhando também uma informação um pouco mais pessoal, quando eu comecei na astrologia a realmente assim estudar e fazer esse processo de pesquisa, eu comecei esse processo de pesquisa querendo mostrar que a astrologia não funcionava. Porque para mim aquilo, eu tinha muito essa percepção de que as pessoas pegavam um texto pronto e diziam que Aquário é desse jeito, que Libra é daquele outro, que Peixes é daquele outro. E aí quando eu comecei a pegar, eu pensei, vai ser muito simples. Eu vou pegar vários mapas de Aquário, de Áries, e vou mostrar que não, cara, não tem nenhum padrão se repetindo aqui, não tem nada semelhante, não faz sentido. Só que quando eu fui fazer isso, eu inclusive, né, aquela questão de tentar se afastar ao máximo, eu fiz com pessoas que eu não conhecia, eu entrei num grupo
de estudos, né? De pessoal que gosta de astrologia, e enviei mensagens dizendo que eu ia fazer mapas gratuitos. E comecei a fazer de pessoas que eu, assim, nunca tinha visto na minha vida. Eu queria esse afastamento, para que eu não fosse influenciada de maneira nenhuma. Eu não conversava com a pessoa antes, eu não tinha contato com ela antes de entregar o mapa, nada. E eu enviava essas análises e a pessoa me retornava comentando coisas que eram muito, muito, muito próximas, muito conectadas com aquilo que eu tinha falado, muito, assim, sincronizado realmente. E aí eu sei que tem a questão do viés de confirmação. Claro, Flávia, se você falar que a pessoa é simpática, inteligente, agradável, todo mundo concorda com isso. Sim, todo mundo concorda com isso. Mas e se eu te contar que eu fazia análises falando que a pessoa tinha talento musical, artístico, se interessava por artes como teatro, como dança, enviava para essa pessoa me retornava dizendo que fazia o tal do teatro, que fazia a dança, que escrevia roteiro. Esse foi um mapa que me marcou muito, porque pensa, essa pessoa poderia ser uma pessoa que, sei lá, fizesse engenharia e estivesse bem longe do teatro, em alguma coisa bem pragmática e totalmente fora das áreas. Mas não, ela estava ali. No mínimo seria uma coincidência muito grande, né? No mínimo seria, cara, deu uma sincronia muito louca aqui. Acontece que essa sincronia aconteceu 2, 3, 5, 15 vezes. E aí, quando a gente começa a ter sincronias acontecendo tanto assim, com pessoas tão diferentes, de diferentes lugares, a gente começa a pensar que, peraí, não é só sincronia, não. Então, a gente começa a perceber que tem um padrão ali. E aí, voltando para cá, né? Então, esse simbolismo, cada parte desse mapa, ele vai te mostrar uma parte da personalidade dessa pessoa. Quais são as partes? Por que a gente tem um estudo que leva tanto tempo e que exige tanto aprofundamento? Vou fazer brevemente aqui, passar brevemente por cada uma dessas partes para você entender. Primeiro, a gente vai ter os signos. Então, aquilo que você vê lá na revista, que você vê no jornal, ele é a pontinha do iceberg. E principalmente se você está pensando só no seu signo solar, que é aquele que você fala que você nasceu desse signo. Então, eu sou aquariana, eu sou virginiana, eu sou taurina. Esse daí é a pontinha da pontinha do iceberg, tá? Os signos, todos nós vamos ter esses 12 signos do zodíaco. Então, essa simbologia de cada um dos 12, cada um deles é uma partezinha. Esses 12, eles ainda vão estar distribuídos em 12 casas. Então, na mandala eu vou ter a mandala astrológica e dentro dessa mandala eu vou ter 12 divisões. Cada divisão dessas vai ser uma casa astrológica e cada casa é uma área da sua vida. Então, aqui a gente já começa a ter algo bem até matemático, digamos. Porque eu tenho um signo e uma casa. Vão ser 12 signos, 12 casas. Cada área da vida influenciada por uma característica. Então, sabe aquele signo que talvez você diz que não gosta de Gêmeos, porque Gêmeos fala demais. Tem uma notícia para você. Em alguma área da sua vida, você também tem uma necessidade de comunicação maior. Só fazendo uma brincadeira, né? Mas quando a gente vai aprofundar esse estudo, a gente acaba descobrindo que aquelas características que muitas vezes a gente estava negando no outro, não gostando no outro, reflete algo que em mim eu estou precisando trabalhar. Temos 12 áreas, temos 12 signos, a gente ainda vai ter os planetas dentro desse mapa. E os planetas vão ser os impulsos da nossa personalidade. Tem alguma coisa que te move a falar, tem alguma coisa que te move a gostar de alguém. Nossa, gostei daquela pessoa, o santo bateu, a gente fala, né? O santo bateu ou o santo não bateu? Tem alguma coisa que te move a estudar? Tem alguma coisa que te move a acreditar, ter fé? Esse alguma coisa são os impulsos que esses planetas representam. Então, às vezes a gente vê assim a pessoa falar, mas o que o Marte tem a ver com a minha raiva? O Marte físico, tá? O planeta Marte lá, nada. Ele não tá mandando nenhum raiozinho, eu brinco com os alunos, né? Ele não tá mandando nenhum raio aqui para nós. Ele não tá fazendo nada de... Ele não tá causando nada. Mas ele é um símbolo de um processo psíquico, emocional seu. Conecta.
De alguma forma tem uma conexão entre essa simbologia de um ponto que se refere à iniciativa e que, se essa iniciativa não for bem desenvolvida, ela se torna impaciência, impulsividade, raiva, e a partir desse símbolo eu consigo verificar com você como é que está essa questão. Então os planetas são mais esse ponto. E além disso, a gente tem os aspectos, e aí dependendo do ângulo que forma a distância de um planeta para outro, vai formar certos ângulos que vão me dar os aspectos, que é um planeta auxilia o outro ou um planeta gera desafios para o outro funcionar. Tem toda essa comparação. Muitas vezes a gente escuta falar, eu não consigo acreditar na astrologia porque como que toda pessoa capricorniana é da mesma maneira? E a resposta é, não é. E os astrólogos, quem estuda astrologia a fundo, sabe disso. Cada mapa é um mapa. A gente parte disso. A gente parte da ideia de que cada um é o único. Por isso que eu falo, a astrologia ela é um estudo de símbolos. Não é um estudo de verdades que eu encaixo nas pessoas para elas, sabe? Para elas simplesmente ouvirem aquilo e levarem para a vida delas. É uma simbologia que me dá acesso para eu entender. Tá, eu tenho a simbologia da responsabilidade em Capricórnio. Com o que você está se responsabilizando ou não está se responsabilizando? Qual é o momento em que você vai atingir a sua maturidade? O que você precisa para chegar nessa maturidade? Então, quando a gente entende que aqui eu tenho símbolos que me guiam e que cada mapa vai ser um, porque todas essas partes que eu comentei com vocês, casas, planetas, signos, aspectos, tudo isso está junto. Por isso que o estudo da astrologia é tão extenso. Porque quando a gente olha de fora, quando a gente vem lá da questão do horóscopo, da revista, parece que é só o signo, talvez tenha um negócio de ascendente aí, uma coisa meio de lua, mas é isso daí. Quando você começa a estudar e olhar para esses temas de uma forma mais focada, você vê que são todos os planetas. Que além dos planetas tem 12 casas, tem todos os signos, tem símbolos, tem cálculos. Então, assim, tem muita coisa dentro de um mapa. E um mapa vai ser único seu. Seu mapa astral, ninguém tem outro mapa igual. É muito raro encontrar uma pessoa que tem um mapa muito parecido com o seu, tá? Então, a astrologia, ela vai ser esse estudo muito mais profundo de símbolos que te conduzem para o seu autoconhecimento. Agora, antes da gente seguir para o próximo ponto, não esquece de deixar o seu like aqui se você está gostando desse conteúdo. Se inscreve no canal também, porque por aqui eu vou te falar de astrologia de uma forma profunda. E comenta aqui também, né, o que você acha desses assuntos, se você já tinha visto falar de astrologia dessa forma. E a gente estuda esses símbolos com qual intuito? Aí aqui cabe várias divisões também, que é outra questão que faz a astrologia ser bem extensa. Porque o que acontece é assim, eu posso olhar para esse mapa em busca do seu autoconhecimento. Tá? E eu tenho até a ideia de fazer um vídeo aqui só sobre astrologia terapêutica. Então eu posso olhar para esse mapa buscando quais são os seus impulsos, o que você está precisando desenvolver, o que você tem mais forte, menos forte, para que a gente possa ir encontrando seus potenciais e seus desafios. E aí é o exemplo que eu dei para vocês, que inclusive auxilia em processos terapêuticos, ajuda a pessoa a entender padrões dela e tudo mais. Posso ir para a astrologia para entender relacionamentos. Então eu pego 2 mapas, 2 pessoas, e aí eu combino essas informações para ver como elas interagem, como que uma influencia na outra. Também posso usar essa abordagem. Posso usar a astrologia para entender momentos da minha vida. E aí aqui também quero deixar claro que é diferente de eu fazer previsão. Por quê? O que é a previsão? Quando você pega lá a revistinha, os sites de previsões, vai estar lá. Hoje, evite falar dos seus relacionamentos amorosos. Você receberá uma grande oportunidade de trabalho nesse dia.
Nesse dia, evite lidar com transações financeiras, né? Mais ou menos assim as previsões aí mais de horóscopos e tal. Quando a gente fala de entender o meu momento, é entender naquele momento o que você está passando. Não é evite isso, evite aquilo. Faça isso, faça aquilo. Por isso que eu digo, não é tão determinista. Mas é te orientar que estamos com o Sol em Câncer. Câncer tem uma simbologia de afeto, de acolhimento. Tire esse momento para refletir como está a sua relação familiar, para cuidar das pessoas que você ama, para entender o seu emocional. Se você tiver uma informação aí que você está sentindo, lembranças que estão vindo, leva isso para terapia, aborda isso para que você possa mergulhar ali, entender mais a fundo o que está acontecendo. É totalmente diferente. Primeiro, porque é voltado para você, é individual. E segundo, porque não é determinista. Inclusive, uma coisa que a gente aqui como astrólogo, né, e os meus alunos, eu sempre oriento a fazerem, é a gente, de certa forma, educar os clientes com relação a isso. Porque em função da gente ter muito essa abordagem determinista, de que é assim, de que é assado, acaba que a gente recebe muitas pessoas falando coisas do tipo: eu sou indecisa porque eu tenho Sol em Libra, porque eu tenho Lua em Libra, eu não consigo decidir. É um processo de eu trabalhar com essa pessoa para que ela entenda que não é a Lua dela que faz ela ser indecisa, mas que ela precisa entender o que significa tomar decisão para ela, por que ela tem essa dificuldade, de onde vem essa dificuldade. Então, percebam que quando você estuda mais a fundo a astrologia, você descobre que ela é, como eu falei lá no início do vídeo, uma ferramenta. A questão é que muitas vezes as pessoas pegam a astrologia como um fim em si. Como que eu resolvo o meu relacionamento a partir da astrologia? Entendendo os símbolos que a astrologia está te mostrando e mudando coisas no seu relacionamento. Entendi nos símbolos que o meu relacionamento não está funcionando, não está dando certo, porque está faltando diálogo. Não é para eu só olhar para aquilo e dizer, é porque a gente tem Mercúrio oposto, daí está faltando diálogo. Ok, então vamos trazer diálogo para essa relação. Então vamos movimentar isso. E aí, já dando um spoilerzinho lá do vídeo da astrologia terapêutica, né? É esse o movimento que a gente faz quando a gente pega o mapa de uma pessoa e começa a trazer ela para a consciência do que ela tem de potencial ali. Quando você vai para uma visão mais determinista da astrologia, aí você vai para esse lado que vai dizer, não, você é assim por causa disso, por causa daquele outro ponto e por causa de tal coisa. Só que a intenção, quando a gente estuda astrologia de uma forma mais profunda, a intenção não é só eu te dizer o que você é ou deixa de ser, mas é eu te orientar como que você pode refletir aqueles pontos, levar para os devidos profissionais. Então, identifiquei uma fobia social em um mapa astral, não é o astrólogo que vai resolver isso. É o psicólogo, é o psiquiatra. Identifiquei um transtorno alimentar, não é o astrólogo que vai resolver isso. É o psicólogo, é o nutricionista. Entende? É ferramenta para que a gente possa identificar e ajudar a pessoa. E aí, com essa ferramenta, primeiro você começa com você, tá? Sempre, todo ponto de partida de estudo astrológico é sempre nós mesmos. Então, antes de aplicar qualquer coisa com as pessoas, pelo menos na jornada do astrólogo, desde o início, né, a gente sempre orienta que os alunos avaliem neles. Então, já começa sendo um processo de autoconhecimento. Então, a gente vai o tempo todo trabalhando aquilo que a pessoa tem a desenvolver, os potenciais, os desafios dela. E aí, quando você vai fazer o mapa de alguém, você já consegue mostrar para aquela pessoa essa simbologia,
você passou por esse processo, então você tem também não só o conhecimento teórico, mas a vivência daquilo. Então, por isso que quando vocês forem pesquisar aí sobre como ser astrólogo, quando surgir aí para vocês, né, pelo Instagram, pelo YouTube, postagens sobre curso de astrologia, se vocês entrarem, vocês vão ver que normalmente são cursos extensos. E aí você talvez pense, nossa, mas tudo isso para ensinar signo. Primeiro, porque não é só signo, são vários outros conceitos. Segundo, porque envolve toda essa abordagem, né, de você não só entender essa simbologia, mas como que eu aplico para que aquilo sirva de orientação e que não seja um ponto que a pessoa leve como verdade absoluta, mas que ela entenda, né, essa simbologia na vida dela. E terceiro também, a astrologia ela é bastante extensa porque ela é uma linguagem, falo para os alunos, né? Ela não é algo que você aprende trechos, né? Aquilo que eu falei no início do vídeo. A gente tem a ideia de que parece que tem um livro onde ensina o que significa cada coisa, eu pego trechos e colo e mando para todas as pessoas. Não é assim. A gente aprende a ler esses símbolos. Da mesma forma que um psicanalista aprende a interpretar o sonho, independente da variação, do que significa voar para mim ou voar para você, e o que esse sonho está querendo nos dizer. O psicanalista ele vai me atender, te atender, e talvez você conta do seu sonho, eu conto do meu, e no mesmo dia ele faz duas análises diferentes, aquele mesmo padrão de sonho. O astrólogo também. Talvez você é libriana, você tem uma amiga libriana e vocês podem passar pelo mesmo astrólogo. Se ele fizer um trabalho realmente profundo, ele vai ter duas interpretações, porque vocês são pessoas diferentes. Então, eu quis fazer esse vídeo para quebrar essa ideia de uma astrologia muito padronizada, pré-definida e determinista, porque o nosso papel aqui é que você abra espaço para que você traga mais conhecimento, mais percepção, e não que seja algo que eu vou te dizer o que você deve fazer.